Um dos grandes fenômenos de muitas gerações é um jogo de tabuleiro chamado War. Um jogo de estratégia, um jogo de inteligência, um jogo que entretém a família, que deixa muita gente envolvida e que agora, a partir do ponto de vista que eu quero trazer, também pode ser envolvido com muitos aprendizados. Talvez você já tenha percebido, mas Trump, Putin, Zelensky, Europa, esses países estão, na verdade, jogando o grande war da vida real. Quais interesses, quais intenções, quais vantagens e desvantagens cada uma dessas nações tem quando a gente vai para o tabuleiro real? E um detalhe, será que o tabuleiro real foi de fato apresentado para a gente? Nessa imagem do War, claro, adaptada para o jogo, a gente tem um cenário de um mapa mundi onde a Europa é o centro do mundo. Um mapa muito parecido com esse foi apresentado para a gente uma vida inteira, onde os Estados Unidos, né, puxa para cá para eu mostrar, Estados Unidos normalmente estão numa posição em que a Rússia ela está numa outra ponta, como se eles estivessem distantes. Aqui o mapa não está completo, mas a gente sabe disso, a gente tem essa noção. Porém, o que eu quero trazer, além de uma nova percepção, muita gente já tem visto isso, né, isso já tem sido discutido muito largamente, mas eu também quero trazer uma percepção, uma provocação que normalmente eu coloco quando eu estou tratando esse assunto de uma maneira mais leve para o ensino fundamental. Eu trago evidências de que o Papai Noel não existe. E se ele existisse, não tem como ele morar no Polo Norte. O mapa que eu quero apresentar, ele tem uma nova abordagem. Observa que, olhando por cima do planeta, o Ártico, aqui onde está a Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, tem 8 países ao redor dessa região. O extremo norte da Terra, o Polo Norte, chamado de Ártico, ele é formado por água, muita água congelada, cercado por terras. É diferente da Antártida. A Antártida é feita de terra congelada, cercada por água. Vou abrir um parênteses para a gente poder entender qual é a diferença entre essas duas percepções. Eu vou trazer dois contextos. Primeiro, na época da Guerra Fria, quando havia uma guerra, uma corrida espacial e o homem foi à Lua, uma das primeiras percepções da humanidade ao chegar na Lua, olhando para a Terra, é que tem muita coisa para fazer aqui. A relação custo-benefício entre mandar uma pessoa para a Lua e a relação custo-benefício em a gente cuidar do planeta justifica a segunda. O custo de uma viagem lunar levou o homem a colocar centenas ou milhares de satélites e vários equipamentos ao redor da Terra, e isso trouxe muitas informações a respeito do planeta. A partir desse ponto, começou-se a documentar e a perceber o que a gente chama hoje de aquecimento global, o que a gente chama hoje de mudanças climáticas. Segunda perspectiva que eu quero trazer, olhando para esse mapa, é que eu quero retornar um pouco mais na linha do tempo. 300 mil anos atrás, quando os primeiros humanos saem da Europa, saem da África, no caso, passam pela Europa, passam pela Ásia, eles atravessam o Estreito de Bering, muito antes da primeira era glacial, povoam toda a América do Norte, chegam até a América Central, chegam na América do Sul, e quando surge a primeira era glacial, essa ponte, essa passagem, ela fica encoberta, ela fica congelada. Isso afasta humanos, meia dúzia de humanos que passou para o lado das Américas, com centenas que ficaram do lado da Europa. Essa concentração de pessoas do lado da Europa fez com que, naturalmente, surgissem muitos conflitos, muitas situações antropológicas que fez com que eles avançassem mais no tempo do que aquela meia dúzia que ficou do lado de cá. Então, só para fechar esse contexto, quando Pedro Álvares Cabral, quando Cristóvão Colombo chega nas Américas para descobrir uma nova terra, eles reencontram descendentes dos ancestrais que fizeram pela primeira vez esse caminho pelo Estreito de Bering. Feito esse retrato, eu quero voltar aqui para o contexto do Ártico no momento atual. Nós temos aqui um polo, um pedaço gigantesco de água congelada, circundada por 8 países, e que está descongelando. Quando o homem volta da Lua,
e começa a perceber não só a mudança climática, não só essas questões do efeito estufa, também já havia a percepção comercial econômica de que terra é dinheiro futuro. A questão imobiliária, a consciência imobiliária de investimento em propriedade já estava muito bem estabelecida na nossa sociedade, já havia alguns séculos, algumas décadas pelo menos. Então, quando o ser humano retorna, quando principalmente o americano retorna da Lua e ele quer saber mais sobre o nosso planeta, naturalmente a NASA, os Estados Unidos, começam a investir na Antártida, um pedaço de terra que pode vir a descongelar e se tornar um continente. Então, quando eu instalo bases militares americanas na Antártida, no Polo Sul, já é pensando num futuro em que aquele pedaço de terra vai descongelar. Num primeiro olhar, parece muito vantajoso olhar para um pedaço de terra congelado e não para um punhado de água que, quando descongelar, vai virar só água e não vai virar nada. Eu quero deixar bem claro esse ponto, porque em algum momento ele vai ser importante dentro da nossa percepção. Olhando para o Ártico, olhando para o Polo Norte, dessa maneira e percebendo tudo que está congelado, o que a gente começa a perceber agora é que por conta do aquecimento global, o Ártico, diferente do restante do planeta, está aquecendo pelo menos 2 vezes mais rápido. E aí eu quero chamar a atenção para um outro ponto. Enquanto a média da temperatura do planeta subiu 1 grau, o Ártico subiu 2 graus. Isso significa dizer que quando a temperatura do Ártico aumenta, descongela essa água congelada, vai descongelando, só que junto com ela também descongela gás carbono e gás metano, que subindo pelo ponto máximo do planeta, vai contribuindo para abrir mais buraco na camada de ozônio. Abrindo mais buraco na camada de ozônio naquela região, o efeito estufa aumenta naquele pedaço. Isso significa dizer que dentro de pouco tempo, aquela região que já aquece 2 vezes mais rápido que o planeta inteiro, vai começar a aquecer 3 vezes mais rápido, 4 vezes mais rápido, 5 vezes mais rápido, fazendo um looping que quanto mais ele libera gás carbono e gás metano congelado, mais aquela região aquece e esse looping ele vai contribuindo para esse evento. Isso significa dizer que as calotas vão derreter bem mais rápido do que estava sendo previsto inicialmente. Claro, já existe toda uma ciência, toda uma tecnologia para medir isso, já existem previsões muito mais precisas do que essa fala que eu estou trazendo para você. Mas qual é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção? Primeiro, ao mesmo tempo em que isso vai descongelar mais rápido que todo o restante do planeta, ele vai descongelar também algumas doenças, algumas bactérias. Isso já aconteceu. Vou dar um exemplo. Na Rússia houve recentemente um surto de antrax. O surto de antrax ele foi causado pelo degelo. Graças a Deus, foi um grupo pequeno de pessoas infectadas, lógico, nós tivemos algumas vítimas, mas com esse surto foi possível controlar e isso não se alastrou. Só que isso acendeu um grande alerta, porque junto com esse surto, também se percebeu que da mesma maneira que os seres humanos foram infectados, os animais podem ser infectados. E aí vamos dar só um exemplo para a gente não se alongar. Se a gente continuar descongelando, tendo, na verdade, esse efeito de descongelar doenças, vírus e bactérias, e algum peixe for contaminado, esse peixe for pescado e for consumido por um ser humano, nós podemos ter, de repente, uma nova pandemia, muito mais forte, muito mais severa e difícil de controlar do que nós tivemos no Covid. Por quê? Nós estamos falando novamente de vírus, bactérias e doenças congeladas há 30 mil anos. A ciência diz que já aconteceu por conta do antrax, existem vírus, doenças e bactérias que mesmo 30 mil anos congeladas, quando descongelar, ela pode infectar o ser humano. Isso significa dizer que com o organismo que nós temos atualmente, nós não damos conta naturalmente de combater esse tipo de bactéria que foi conservada. É quase que um processo de fossilização, não é bem isso, mas é quase que uma doença fossilizada. A questão é que nós temos o primeiro ponto, que é a preocupação com essa questão de saúde pública. Pode ser, se as coisas continuarem no ritmo que estão, que haja uma nova pandemia. Por conta disso,
comunidade científica, a comunidade de pesquisadores, proibiu que naquela região se fizesse pesca em alguns pontos específicos por 16 anos, até que se tivesse certeza do impacto que isso teria em termos de não prejudicar a vida humana. A Noruega é uma das nações que mais comercializa peixes nobres. O salmão da Noruega, atum da Noruega, caviar, muitas coisas vêm das águas geladas do Ártico. Há um ponto de reflexão aqui. E aí, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção também, dentro desse contexto, é que o Ártico, circundado por 8 países, incluindo Rússia, Canadá, Estados Unidos, Groenlândia, Islândia, Noruega, Finlândia, Suécia. Esses países que estão circundando o Ártico, de todos eles, 53% do acesso ao Ártico é feito pela Rússia. Além disso, vou abrir um outro parênteses. O Alasca originalmente pertencia à Rússia. Ele foi vendido para os Estados Unidos em 1762. Quando o Império Russo vendeu o Alasca para os Estados Unidos, a percepção pelo lado da Rússia era que era só um pedaço de gelo. Naquela época não se tinha noção de aquecimento global, mas a percepção pelo lado dos Estados Unidos é que ter terreno era um bom negócio, ainda que fosse um terreno congelado. Haviam outras estratégias também. Eu estou resumindo a conversa para a gente poder seguir. Dentro desse contexto, onde 8 países estão circundando o Ártico, claro, cada um deles tem uma tecnologia diferente de explorar os recursos de lá. Mas a Rússia, por exemplo, ela tem mais de 30% do seu petróleo e do seu gás, do seu óleo diesel extraído do Ártico, que é o que ela fornece para a Europa. Então, parte do petróleo russo, parte do óleo diesel que a Rússia fornece para a Europa, para abastecer a matriz energética da Europa, sai do Ártico. Isso também significa dizer que, como os Estados Unidos ele voltou seu olhar para o Polo Sul, pensando nessa questão imobiliária, na questão de terreno, a Rússia só tinha uma opção, até porque ela não consegue acessar o Polo Sul. Então, ela investiu muito em pesquisas no Polo Norte. Uma área, né, congelada, a Sibéria está ali, existem 53% de todo o território acessado pelo Ártico é através da Rússia. A maior parte da população que vive ali é russo, apesar de haver base militar no Alasca, existem muitas estações de pesquisa na Groenlândia, existem outros países envolvidos, mas a maior parte das informações e dos dados sobre aquela região ainda estão sob o controle da Rússia. E aí tem um outro fator, e aqui que a nossa conversa começa a ficar interessante. O Polo Norte, como eu falei, ele está descongelando mais rápido que o restante do planeta. A temperatura está aquecendo. E isso significa dizer que aqui nessa ponta, no Estreito de Beringer, provavelmente vai se abrir novamente a possibilidade de que isso seja um caminho para a humanidade, assim como foi há 300 mil anos, um pouco antes da extinção dos Neandertais. Isso significa dizer que, com a estrutura que a gente tem em torno do Ártico, a Rússia tem 51 navios quebra-gelo. Os Estados Unidos tem 5. Desses navios quebra-gelos que a Rússia tem, já existem uma grande quantidade que são navios nucleares. Até a China, que não tem acesso nem ao Ártico, nem à Antártida, tem 4 navios quebra-gelo. Mas com uma frota de 51, se a gente somar todo o restante do mundo, não chega à frota da Rússia. Primeira pergunta que eu já respondo dentro de um instante. Que interesse teria a Rússia de ter 51 navios quebra-gelo, mais do que todo o restante do mundo juntos, para navegar num lugar que só tem água congelada? Vamos entender. Hoje, a China é o polo comercial do mundo. É a maior fábrica, é o maior produtor do mundo. Se a gente analisar o comércio mundial, a China está se tornando um grande protagonista.
A gente tem a Shein e a Shopee, para dar um exemplo de dois aplicativos, que vendem muito produto direto da China. Para a China fazer essa logística, resumindo muito, porque a logística é muito maior do que isso, ela precisa passar por esse caminho azul claro, por alguns portos estratégicos, passar pelo canal de Suez e praticamente um dos centros de distribuição mais importantes é em Roterdã. De Roterdã, ela faz ali uma distribuição para o restante do mundo, principalmente o mundo ocidental. Existe um outro caminho que é terrestre e envolve outras logísticas, que envolve sair da China, passar por Moscou e chegar a Roterdã. Porém, esse caminho, imagina que hoje um produto fabricado na China tem o menor custo do mundo, a melhor logística e a entrega é relativamente aceitável porque ela é toda trabalhada em função de uma agenda. Se o Ártico continuar descongelando no ritmo que está, nós vamos abrir aqui um novo caminho em que a China poderia passar a fazer essa entrega direta em Roterdã por metade do tempo e metade do preço. A Rússia não tem estrutura portuária para dar suporte a tudo isso que a gente está falando. Mas a China, ela já tem estrutura portuária e alfandegária, não só para dar esse suporte, como quando o nível do mar subir, existe estrutura portuária para suportar a elevação do nível do mar. Roterdã está cada vez se modernizando mais. Isso significa dizer que quando esse degelo essa água começar a descongelar, uma nova rota vai se traçar. E uma rota que vai custar metade do preço e metade do tempo. Então, os produtos da China, que já são hoje os mais baratos do mundo, hoje já é um negócio da China, já é um melhor negócio, ele vai ficar cada vez mais competitivo. E aí, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, e agora eu nem coloquei no slide, mas é uma reflexão que eu faço com você, vamos imaginar que a China já é o maior produtor do mundo. Ela tem o melhor preço, a melhor competitividade e ela tem hoje a melhor logística. Vamos imaginar que um país tenha pelo menos 50 navios quebra-gelo e que domine esse caminho. E vamos imaginar que esse país consiga fazer uma parceria com a China para mudar a rota comercial do mundo. Nós abandonaríamos o caminho das Índias e passaríamos a ter o caminho da Rússia. Vamos imaginar que a China se junte com a Rússia para a China produzir e a Rússia ajudar nesse apoio logístico. Vamos imaginar, hoje na tecnologia, naturalmente os Estados Unidos é o melhor polo de tecnologia do mundo, não só em hardware como software, pelo menos em inteligência. Mas nós temos um segundo país que está se destacando nesse cenário, principalmente em desenvolvimento de software. A Índia tem uma relação custo-benefício em desenvolvimento de software que é muito interessante para o mundo. Só para você entender, o que a gente conhece de Pix no Brasil é uma ideia indiana. Antes de surgir o Pix no Brasil, foi inventado na Índia o UPI. Não lembro agora o significado da sigla, mas 4 anos antes, a Índia já tinha inventado um sistema de pagamento unificado, gratuito, e que modernizava a forma de fazer transferências no país. Ela foi inovadora nesse sentido. O nosso Pix ele é inovador porque ele aperfeiçoa um sistema criado pela Índia. E aí, a Rússia, logo depois, também inventou um sistema de Pix. Não fala que fui eu que contei. Mas vamos supor que a China tenha a melhor fábrica, a melhor custo-benefício do mundo para produzir. Vamos supor que a Índia consiga fazer a melhor entrega. Vamos supor que a Rússia consiga fazer a melhor entrega. Vamos supor que a Índia consiga desenvolver aplicativos como Shein e Shopee para poder fazer essa comercialização direto com o consumidor final. Vamos supor que esses países reunidos, com a mão de obra da África do Sul e com um país que hoje detenha
uma mulher presidente do Banco do BRICS e esse país consiga fazer um PIX que atenda toda essa movimentação. Se o Brasil fornecer tecnologia para o PIX, a Rússia fornecer a logística, a Índia fornecer inteligência tecnológica para desenvolver aplicativos, a China fizer a entrega e toda a infraestrutura disso for feita com mão de obra de países da África, nós temos o BRICS. Já existe em teste, e muito provavelmente nas próximas semanas vai começar a ser divulgado em larga escala, o BRICS Pay. É o PIX do BRICS. O que isso significa? Estados Unidos, hoje, ele detém só 44% da movimentação mundial atrelada ao dólar. Cada vez mais os Estados Unidos estão perdendo a hegemonia do dólar. Claro, eles são muito poderosos, são muito gigantes, são imensos, eles ainda têm muito poder, têm muita energia, enfim, não dá para comparar. Mas a verdade é que desde 1901, 1910 aproximadamente, a partir do momento que ele desatrela o dólar do ouro, ele vai perdendo o mercado. Não perdendo, mas as próprias empresas, o próprio comércio vai substituindo essa moeda por outras. Nenhuma delas faz frente ao dólar, é verdade. E o sistema de pagamentos do americano, SWIFT, realmente ele domina o mercado. Mas a Rússia, ela já está fora desse sistema por uma sanção imposta pelos Estados Unidos. A China está fora desse sistema. Vamos supor que o BRICS Pay, o PIX do BRICS, baseado no PIX do Brasil, liderado por uma mulher brasileira, presidente do banco do BRICS, vamos supor que isso entre em funcionamento. Liderado pelo maior produtor do mundo, em parceria com alguém que está tentando criar uma nova rota de entrega e com outro país que tem inteligência tecnológica para fazer isso, por que nós precisaríamos do dólar? Vou fechar esse parênteses e eu vou voltar para cá. O que tem acontecendo? O Canadá, hoje, ali na ponta do Ártico, ele tem sofrido muito com degelo. Porque no norte do Canadá ainda tudo é muito congelado. O Canadá, em particular, ele não tem o melhor sistema financeiro do mundo. Até pouco tempo, as pessoas, para fazer um pagamento no Canadá, por exemplo, elas precisavam assinar cheque, grampear na conta e fazer uma série de pegar conta por conta, preencher cheque por cheque, grampear, pegar fila, enfim. É um sistema relativamente antigo comparado a outros lugares do mundo. Os Estados Unidos ainda é bem moderno, mas o que os Estados Unidos têm acesso ao Ártico é só via Alasca. E como eu falei, a maior parte da tecnologia dele, por uma questão de raciocínio imobiliário, foi empregado na Antártida. Claro que eles já estão se movimentando, eles sabem muito mais do que eu estou colocando aqui, e eles já estão se reposicionando nesse cenário. Porém, todavia, entretanto, contudo, o que está acontecendo é que, graças ou infelizmente, por conta do aquecimento global, essa geografia do Polo Norte ela vai se redesenhar. Ainda que o Papai Noel morasse lá, e ele não mora porque não tem como ter uma estrutura aqui, e não adianta dizer que é na Groenlândia ou em algum outro lugar, porque no ponto central do Polo Norte não tem como ter uma estrutura, pelo menos não uma fábrica, não tem como buscar suprimento para alimentar as renas, não tem como manter um exército, né, de seres humanos com baixa estatura para poder fabricar brinquedo, enfim, é uma logística impossível, ainda que a China ajudasse. Então, isso aqui descongelando, uma nova geografia vai ser estabelecida. Agora, se Estados Unidos ele está com dificuldade de manter o mercado, porque ele já está sendo, todas as economias estão desatrelando do dólar lentamente, uma forma de impedir que isso aconteça é tirando o fôlego financeiro dos países envolvidos nisso. Agora eu vou dar uma percepção pessoal. O que os Estados Unidos faz com o Brasil ao taxar o Brasil é só uma cortina de fumaça para o que realmente está por trás disso. Claro, tem BRICS, porque se o BRICS Pay entrar em ação, e deve entrar em ação nas próximas semanas, isso vai começar a mudar a lógica financeira ao redor de todo o comércio mundial. Só para a gente ter uma ideia, o BRICS Pay
ele funciona muito parecido com uma moeda. Ele utiliza a tecnologia blockchain. Eu vou fazer uma analogia muito simplória, tá? Não quero aprofundar em questões técnicas no que eu estou colocando aqui. Mas imagina a seguinte situação. Imagina que eu tenho um caderno, vamos pensar numa classe, numa sala de aula. Eu tenho um caderno que todo mundo está copiando a mesma tarefa. Mas um dos alunos rasga o caderno. Se eu tenho uma sala com 30 alunos, que um rasgou o caderno, né, um não tem a página 2 e os 29 têm a página 2, evidentemente a gente percebe que o erro está nesse aluno, então ele perdeu a confiança. É mais ou menos assim que funciona uma tecnologia blockchain em relação à moeda virtual e à forma como o Pix processa as transferências. Por isso que é tão seguro. E existem outros mecanismos que conseguem garantir que o Pix seja uma ferramenta gratuita. E aqui eu estou falando de um mercado que vai afetar os Estados Unidos diretamente. Porque quando eu vou na cantina da escola, eu passo meu cartão no débito para comprar um lanche, de 1 a 4% fica para a maquininha. Essa tecnologia é originariamente americana. É um sistema SWIFT. Se eu usar o Pix, que não desconta nada, nem de quem vende, nem de quem compra, automaticamente eu impedi que esse 1 a 4% fosse para esse sistema de pagamento. Se eu fizer isso com toda a comercialização da China e todo o Ocidente começar a comprar da China direto para um sistema de pagamento que não passa pelo sistema de cartão de débito ou de crédito, que é controlado pelo mercado americano, eu estou falando em asfixiar 1 a 4% de toda a economia, de todo o dinheiro que circula desse mercado. É óbvio que os Estados Unidos precisa reagir. Nós estamos falando de uma transferência de capital, uma transferência financeira, uma das maiores da história. E aí, voltando para cá, claro, eu estou colocando aqui 3, 4 assuntos de uma vez, mas interconectando eles para a gente poder entender o que de fato está acontecendo no mundo. O meu palpite é que, ao mesmo tempo, Trump ele se aproveita de um cenário interno, política interna do Brasil, e veja, eu não sei, eu nem quero discutir se está certo ou está errado, se tem que prender, se tem que soltar, não é essa a discussão, eu não quero tomar nenhum partido político nesse momento, não quero nenhuma posição. O que eu quero olhar é sob o ponto de vista técnico. E eu nem falei sob o ponto de vista tecnológico, eu só estou colocando o contexto geopolítico no qual nós estamos vivendo, porque a tecnologia vem logo depois disso. Eu também dou aula de redes de computadores. E quando eu ensino redes e vou falar de topologia, eu preciso dizer que o mundo todo está conectado por cabos submarinos, utilizando fibra ótica. E um dos cabos passa justamente pelo Estreito de Bering. E isso foi passado durante a Guerra Fria. Só que o mapa, da forma como é apresentado para a gente, dá a impressão de que foi um cabo quilométrico, uma distância gigantesca para poder atender a internet na Europa, conectar todos os países. Na verdade, passou pelo Estreito de Bering. Isso que eu estou falando, todo é um conhecimento militar de muitos anos, não é nenhuma novidade para quem realmente trabalha com isso. O ponto, e isso que eu quero chamar a atenção, é que o aquecimento global está fazendo com que o Polo Norte, com que o Ártico, mude a sua participação nesse cenário macroeconômico. A China sabe disso, a Rússia sabe disso, os Estados Unidos sabe disso, a Índia sabe disso, o Brasil sabe disso. Tanto que o Brasil teve, num acordo, ele é presidente do Banco dos BRICS. E não é por acaso. É para poder fazer isso de forma discreta e silenciosa até que a gente troque a hegemonia do dólar. Um outro fator que eu quero chamar a atenção é que, vamos olhar aqui de novo, hoje a rota mais comum é essa azul clara, ela é o dobro da rota que está sendo criada. E, reduzindo o preço, reduzindo distância, a gente, com o Pix, a gente vai conseguir, né, na verdade, redesenhar esse cenário macroeconômico no mundo. Vamos falar de tecnologia empregada no Ártico. Tecnologia, drones militares, naturalmente. A NASA, ela também está no Ártico, assim como está na Antártida. Claro, durante muitos anos, os centros de pesquisa do Polo Sul receberam muito mais investimentos. Mas hoje não resta dúvida, está todo mundo olhando para o Ártico para entender como vai ser esse cenário. É muito provável
que além das questões políticas, de sanções, de perseguições e tudo mais, é muito provável que essa também seja a razão, também, não é a única, pela qual Putin encontrou com Trump no Ártico, encontrou no Alasca e não na Casa Branca. Se Trump foi capaz de retirar algumas sanções, algumas proibições para que o Putin pudesse pisar em solo americano no Alasca, ele poderia muito bem tirar essas sanções para que ele fosse à Casa Branca. Existem outras questões militares também aqui, a gente não pode ser ingênuo. Mas, além dessas questões, quando as câmeras estão ligadas, eles estão todos falando sobre a Ucrânia, estão falando sobre o ex-presidente, enfim. Mas quando as câmeras desligam, o que eles estão tratando é esse novo desenho geopolítico que eu apresentei. Então existem drones militares, que é uma tecnologia cada vez mais moderna, existem muitos equipamentos lá que eles foram criados com princípios de robótica, existe lá também internet das coisas, existe também várias empresas de geoengenharia que estão recebendo investimentos milionários, bilionários, para poder entender e de repente redesenhar esse mapa. Imagina que existem plataformas de petróleo, tanto da Rússia como dos Estados Unidos, porque, por exemplo, a Exxon, a Shell, tem mais 2, 3 empresas dos Estados Unidos que estão também explorando petróleo lá. Nada se compara ao petróleo russo, que já está acontecendo também há bastante tempo. Porém, existe todo um maquinário, bases suspensas, existe toda uma tecnologia lá para poder resolver questões da matriz energética que a gente está vivenciando. Agora, tudo que a gente fala em termos de extremos, seja na Antártida ou no Ártico, envolvem custos, e custos muito elevados. A partir de 1900, 1910, quando o momento em que os Estados Unidos ele desatrela o dólar do ouro, a gente começa a ter uma inflação controlada. Eu vou dar um exemplo. Imagina que antigamente uma moeda de 50 centavos, ela tinha na sua composição metais que valiam 50 centavos. A moeda de 25 tinha como composição metais que valiam 25 centavos. Cada nota de $1 ou de R$1, não era R$1, mas vamos comparar para entender. R$1, uma libra esterlina que ia para o mercado, imagina que eu tinha que ter uma reserva em ouro para dar suporte a essa nota. Em algum momento, principalmente na Europa, em alguns países, por conta de guerra, por várias outras situações, as nações começaram a imprimir dinheiro sem lastrear no ouro. O próprio Estados Unidos foi um dos últimos países, mas ele também começou a imprimir dinheiro sem lastrear no ouro. Só que os Estados Unidos ele sempre teve uma economia muito forte e ele sempre teve muita confiança do mercado. Então fazia sentido para os Estados Unidos ter desatrelar do ouro, para ele poder imprimir mais dinheiro. Ele tem uma inflação controlada, tem uma economia baseada no movimento semanal, ele não é sazonal, como é a economia na América do Sul, então para ele também fazia muito sentido. O que ocorre é que com essa nova tecnologia do blockchain, você muda a maneira de fiduciar, de dar confiança a esse lastro monetário. A lógica pela qual a moeda passa a ter valor numa era extremamente tecnológica, ela mudou. Então, atrelar ao ouro é uma medida conservadora, mas existem outras respostas. O que eu quero dizer, os Estados Unidos obviamente já sabe disso, sabe mais do que eu, claro, mas o que eu quero dizer é que, além dos custos, dos riscos e dos impactos ambientais, existe uma questão monetária também por trás disso, que também tem a ver com geopolítica. A hora que o BRICS começar a operar nesse formato que eu estou mencionando, e isso vai acontecer nas próximas semanas, isso vai começar a ameaçar a hegemonia do dólar. Assim como a Inglaterra já foi o país que comandava o mundo, e hoje não é mais, embora seja muito poderoso e tenha uma presença muito importante dentro do contexto geopolítico mundial, Estados Unidos também vai viver esse mesmo contexto. Ele vai deixar de ser o país mais poderoso para ser um país ainda muito poderoso. É equivalente a pegar o valentão da sala e fazer com que ele comece a se comportar como um menino mais forte, mas ele não precisa sair batendo em todo mundo, né, na hora que ele quer. Então nós temos questões de geopolítica, nós temos ainda uma preocupação de redução com as emissões, nós temos aí questão de um marketing, e aí essa questão de marketing que eu quero chamar a atenção é um marketing de guerra, porque imagina, o mapa da forma como nos foi apresentado durante muito tempo é marketing de guerra, porque
num cenário em que a Europa era o centro do mundo, eu estou falando de Inglaterra, estou falando de toda a Europa, Reino Unido, era natural que os mapas fossem apresentados como se eles estivessem no centro. Hoje, esse mapa eurocentrista não faz mais tanto sentido. Se a gente parar para pensar, as guerras de hoje também são guerras espetáculo. São guerras em que muitas coisas são televisionadas, são filmadas, para fazer realmente um marketing de guerra. Então, tudo que a gente conhece hoje de estratégias de manipulação ainda são utilizados para tirar nosso foco, nossa atenção para aquilo que realmente é importante e que está mudando o cenário mundial. E aí, enfim, nós temos vários outros mecanismos. Eu vou deixar esse material disponível lá para quem quiser fazer o download, quem quiser também fazer algumas perguntas, a gente poder discutir isso. Se você não concorda com algum ponto, comenta, enfim, a gente está aberto a todo tipo de discussão. E aí, né, como eu mencionei, existe todo um mercado em torno do Ártico que ele está sendo remodelado em virtude desse cenário. Isso que eu trouxe aqui é só, na verdade, um apanhado, é só a introdução de uma palestra que eu tenho feito. Eu tenho levado para várias escolas essa discussão, aí eu aprofundo questões de tecnologia, redes de computadores, questão de inteligência artificial, internet das coisas. A gente coloca, por exemplo, obsolescência programada. Só para dar um exemplo, existe um momento aqui em que o mercado, quando se inventa a obsolescência programada, o capitalismo vence nesse processo, isso também redesenha a maneira como a economia funciona. Vou pegar um exemplo simples. A lâmpada, quando foi inventada por Thomas Edison, ela foi inventada para durar para sempre. Poucas pessoas sabem disso. Só que uma lâmpada, ela não apagava, ela não queimava. Existe no Corpo de Bombeiros nos Estados Unidos até hoje uma lâmpada que está acesa sem apagar desde 1901, porque as lâmpadas originais foram feitas para nunca acabar. Imagina que nós, na nossa geração, seríamos herdeiros de lâmpadas compradas pelos nossos tataravós. Como que as fábricas de lâmpada ganhariam dinheiro? A invenção da lâmpada também redesenhou um pouco o mercado. Porque logo depois de inventar uma lâmpada que nunca apagava, o mercado começou a pensar, agora como eu faço para inventar uma lâmpada que apaga no tempo que eu quero? Então foi feito um estudo em 1900 para que uma lâmpada, 1904 se não me engano, 1901, por ali, que uma lâmpada ela tinha que durar o tempo suficiente para que eu, consumidor, ficasse satisfeito com a lâmpada e pagasse um preço justo. De tal maneira que de tempos em tempos eu compraria a lâmpada novamente. E eu ia ficar bem satisfeito de ficar comprando de tempo em tempo. Criei um mercado. Assim funciona hoje a obsolescência programada de todos os itens de tecnologia que a gente utiliza no mundo. Isso é estudado. Assim funciona, por exemplo, se a gente parar para pensar, as novelas de antigamente, quando Odete Roitman morreu pela primeira vez, uma novela para ir ao ar, ela levava a primeira semana para apresentar os personagens. Normalmente era só no final do capítulo de sábado da primeira semana que ela dava um plot twist e a gente falava, meu Deus, agora eu entendi o que vai acontecer. E aí na semana seguinte o público ainda ia analisando se caía no gosto ou não. Hoje, se no primeiro capítulo uma novela anunciar que veio, ela não sobrevive ao segundo. E às vezes, mesmo dizendo, não sobrevive, porque a nossa atenção está sendo disputada por diversos players. O ponto é, aquecimento global, ele também está tendo uma influência e um papel importantíssimo no redesenho da geopolítica. A China, a Índia, a Rússia, o Brasil, a África do Sul estão se posicionando para esse novo mercado. E a minha pergunta é, onde você vai estar quando esse redesenho for feito? Se você quiser levar essa palestra com muito mais conteúdo, com muito mais profundidade, para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu ambiente, entre em contato. Eu tenho muito mais coisas para compartilhar com base nesse tema. Esse vídeo fica por aqui e eu aguardo seu comentário, eu aguardo você dar a sua opinião sobre isso. Até mais.